Shalom, irmãos. Quero agradecer a Deus nesse dia, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E hoje nós teríamos na nossa igreja um trabalho nessa manhã, 9 horas da manhã, que nós chamamos de Café dos Doze. Um momento de comunhão, onde eu também ministro ali uma palavra para os irmãos, para os nossos líderes e para as pessoas que eles levam lá para ouvir uma palavra. Geralmente é uma palavra que fala sobre mudança, transformação, renovação. E como nós vamos ter esse trabalho hoje, Deus colocou no meu coração ministrar uma palavra. E essa palavra eu estive ministrando ela esses dias atrás lá na chácara, a nossa chácara, onde nós nos reunimos ali alguns irmãos, porque já estávamos dentro desse conceito aí de quarentena. Então foram poucos irmãos que foram ali e nós estivemos ministrando essa palavra. E eu queria trazer essa palavra para você hoje. O tema dessa mensagem é entendendo sobre o perdão. Precisamos ter mais conhecimento bíblico acerca do perdão, como ele realmente acontece, como ele funciona, porque parte de muitas bênçãos que nós obtemos da parte de Deus está relacionado ao perdão. E se nós não perdoarmos, se nós não estivermos prontos para perdoarmos, né, muitas bênçãos nossas serão retidas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Tá? O texto bíblico é um texto bem grande, que fala sobre a história do credor incompassivo. Vamos ver onde essa passagem está. Deixa eu ver aqui. Mateus. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui, depois eu falo para vocês. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrando um dos seus conservos que lhe deviam 100 dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Tá? Querido, quando a gente lê essa passagem, nós podemos compreender primeiro o que significa esses números, né, que esse homem devia, que esse rapaz que havia pedido emprestado, ou que ele devia para o seu senhor. E quando nós fazemos aqui a conta acontece o seguinte: esse homem devia nada mais, nada menos como 10.000 talentos de ouro. 10.000 talentos de ouro equivalia, naquela época, a 6.000 denários. Tá? 6.000 denários equivale a um dia, no caso do denário, significa um dia de trabalho. Então, esse homem que devia para aquele outro que fora perdoado, devia mais ou menos, na média, né, de 100 dias de trabalho. Na média de 100 dias de trabalho, era isso que ele devia. Que daria hoje em torno de uns, coloca aí, 100 reais, uns 12 mil reais, uns 10 mil reais, mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso, 10, 12 mil reais. Esse era o dinheiro que esse homem devia. Em contrapartida, o outro homem que recebeu perdão do seu senhor,
ele devia, na média de 10 milhões de reais, ou de dólares, 10 milhões de dólares, enquanto o outro devia 10 mil dólares. Olha que coisa. Vamos colocar assim para você poder compreender. São estimativas apenas, só para você compreender, né, como é que funciona. De um lado, um homem deve 10 mil dólares. E do outro lado, o outro deve 10 milhões de dólares. Olha só que número muito diferente. No entanto, esse homem que devia 10 milhões de dólares, ele chega para o seu Senhor e diz assim: olha, perdoa-me, seja generoso para comigo, e assim que eu puder eu te pagarei. E a Bíblia diz que o seu Senhor fora generoso com ele e disse: está perdoado, pode ir. Só que ele chega no meio do caminho, ele encontra um outro homem que te deve 10 mil dólares. E esse homem, então, ele é enforcado, ele é oprimido para que ele pague a dívida. E então esse homem diz para ele: seja generoso para comigo, assim que eu puder eu te pagarei, eu não tenho como te pagar. E então ele diz: não, eu vou pegar a sua família, vou pegar a sua esposa, vou pegar os seus filhos e vou levá-lo preso. E você só vai pagar, enquanto você não pagar eles vão continuar presos. Só que alguém passa e vê essa cena. E ele chega então e diz, e vai lá até o Senhor que havia liberado e perdoado ele de 10 milhões. E disse assim: sabe aquele homem que estava aqui, que o Senhor liberou e deixou de cobrar aquela dívida de 10 milhões? Ele está ali oprimindo uma outra pessoa, porque a pessoa deve 10 mil para ele. E então nesse momento, o Senhor indignado diz assim: olha, traga ele aqui. E aquele homem foi trazido então até o seu Senhor. E ele disse: olha, agora você vai ser preso, e você vai ser atormentado, e você só vai poder sair dali quando você pagar o último centavos. Enquanto você não pagar até o último centavo dos 10 milhões, você não vai ser liberado, você não vai sair dali. Querido, que ilustração maravilhosa essa, que parábola poderosa para ilustrar como nós devemos agir na questão do perdão. A Bíblia fala que Deus, ele mandou para nós o perdão através de Cristo na cruz do Calvário. E é muito interessante porque você tem que entender que o perdão de Jesus na cruz do Calvário não foi um perdão para os crentes. Não foi um perdão para os crentes. Você se torna crente depois que você acredita nisso. Mas o perdão foi para toda a humanidade. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Ele pagou o preço do pecado da humanidade inteira, das gerações anteriores, da geração daquele momento em que ele estava vivendo e das gerações futuras. Todas as pessoas que pecam na terra, elas foram perdoadas através do sangue de Jesus que fora derramado. Não é à toa que muitas pessoas acham que Jesus tinha medo da morte. Jesus tinha medo da morte. E porque Jesus tinha medo da morte, então ele chegou para Deus e disse: Deus, passa de mim esse cálice. Não. Quando Jesus disse: passa de mim esse cálice, ele não estava com medo da morte. Alguns podem pensar que ele estava com medo da morte, mas ele não estava com medo da morte. Ele estava com medo de uma coisa. Ele estava com medo de receber os nossos pecados. Porque até então Jesus nunca havia provado o pecado. Jesus nunca tinha passado pelo pecado. Santo, puro, imaculado. Naquele momento ele recebe o pecado de toda a humanidade. E é isso, querido, é esses pecados que dá o carimbo da morte. Se Jesus não tivesse recebido os pecados, ele não morreria. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que se ele não tivesse recebido o meu, o seu, nossos pecados, ele não morreria, ele não teria sido morto naquela cruz. Então o medo dele não era a cruz, o medo dele não era a morte, o medo dele era receber o pecado. Porque ele nunca, em momento algum da vida, ele tinha praticado o pecado, ele nunca tinha feito um pecado. E ele fez tudo isso por mim e por você. E quando ele faz isso, ele libera para mim e para você o perdão. Porque ele toma o nosso lugar, ele paga a dívida do nosso pecado e ele assume o nosso lugar. Então é muito importante você entender sobre o perdão hoje. Porque muitas pessoas, embora cristãos, muitos assíduos de igreja, muitos que estão há muitos anos na caminhada, mas não entenderam ainda sobre o perdão. E por isso muitas vezes não conseguem perdoar as pessoas. Não entende que o perdão não é apenas um sentimento, mas o perdão é um mandamento divino. Ou você perdoa ou você não será perdoado.
Ou você libera ou você não será liberado. Ou você entrega ou você não receberá nada. É isso que você precisa entender. É assim que funciona o reino de Deus. E eu quero dizer isso para você, para que você compreenda o quanto Deus quer te abençoar, o quanto Deus quer agir na sua vida, mas não há como Deus fazer se você não cumprir os princípios estabelecidos por Ele na sua palavra. Primeiro tópico que eu coloquei aqui, querido, é que o limite do perdão de Deus, você precisa conhecer o limite do perdão de Deus. A Bíblia diz no Salmo 86, versículo 5, Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Olha que coisa linda. Então, qual é o limite do perdão de Deus? Eu vou associar o limite do perdão de Deus ao limite do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aliado a isso está o amor de Deus. A Bíblia diz que ele é rico em graça para com todos os que te invocam. Então, o perdão de Deus não há limite. Ele perdoa a todos. Ele perdoa a todos, não importa o que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Deus perdoa a todos. Por quê? Porque ele é riquíssimo em perdoar. Ele é riquíssimo em perdão. Quando você tem muito, você não tem dificuldade de dar aquilo que você tem quando você tem muito. Sabemos que no mundo que nós vivemos hoje, muitas pessoas que têm muitas coisas se tornam pessoas gananciosas e elas não conseguem dividir aquilo que elas têm. Mas é contrário com Deus. Deus ele é riquíssimo em perdão e porque ele é riquíssimo em perdão, ele administra isso para as pessoas e ele fez isso quando ele deu Jesus na cruz do Calvário. Ele assumiu o preço do nosso pecado e ele então perdoou a todos. Amém, Jesus? Esse é o limite do perdão de Deus. Agora, qual é o limite do perdão do homem? Então Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde dizendo assim: não 7, mas 70 vezes 7. Ou então 490 vezes ao dia. Deus ele é ilimitado no perdão, mas o homem tem um limite para o perdão. E o limite do perdão é 490 vezes. E é um grande desafio para nós, porque muitas vezes o nosso limite acaba quando a pessoa faz 1 ou 2 vezes uma coisa errada contra nós. E eu te chamo a atenção nesse dia para mostrar para você o quanto Deus quer mudar a nossa mente, o quanto Deus quer mudar o nosso entendimento, para que possamos realmente prosperar, para que possamos crescer, para que possamos ser livres. Como que você quer ser perdoado se você não consegue perdoar? Como você quer ser liberado se você não consegue liberar? Como você quer ser próspero se você não consegue prosperar? Tudo é fruto de uma semente plantada. E Deus chama hoje para você abrir o teu coração, para você perdoar. Você precisa perdoar. E ainda que tem um limite. Né? Tem um limite para o homem. E o limite é 490 vezes ao dia da mesma pessoa. Será que alguém consegue fazer com que você libere perdão 490 vezes ao dia? É praticamente impossível isso. É praticamente impossível. Por que Deus esticou esse limite tão grande assim? Porque Deus sabia que o homem muitas vezes não teria capacidade de fazer isso por si próprio. Mas quando nós entendemos que o princípio ordena, e o princípio deixa bem claro, se você não perdoar, você não será perdoado. Então nós precisamos praticar o princípio. Entenda sobre o perdão hoje. Não é questão de sentimento, não é questão de você querer ou não, é questão de você ser abençoado. Ou você libera ou você não será liberado. Amém, Jesus? A Bíblia diz: com a mesma medida com que medides, vos medirão também. Muitas pessoas gostam de serem bajuladas, de serem tratadas de formas especiais, mas elas não gostam de fazer isso para ninguém. Elas só querem ser bajuladas e ter um tratamento diferenciado, mas elas não fazem isso para ninguém. Então chega um momento que as coisas acabam na vida dessa pessoa. Por quê? Porque é uma semente. Perdão também é uma semente. Amém, Jesus? Então qual é o limite? 490 vezes para mim, para você e para todos aqueles que conhecem a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra, claro que não vai conseguir fazer isso.
Se já é um grande desafio para quem conhece a palavra, imagine para aqueles que não conhecem. Então, o desafio para mim e para você é aceitar esse princípio. Porque eu tenho um hábito de dizer o seguinte, que nós temos dificuldade em relação ao princípio, ao reino de Deus, até quando nós somos confrontados com ele. A partir do momento em que nós somos confrontados e aceitamos aquela imposição da palavra de bom grado, com o coração aberto, aquilo passa a ser um prazer. Perdoar passa a ser um prazer quando você entende que você está cumprindo os princípios da palavra de Deus. Então, coloca isso no seu coração. Qual é o limite para o homem? 490 vezes ao dia. Agora, qual é a melhor arma para perdoar alguém? Presta atenção, qual é a forma que você pode usar para perdoar alguém? Eu costumo dizer que a melhor arma para você usar quando você tem que perdoar alguém se chama oração. Quando você ora e você coloca aquela pessoa pedindo a Deus a bênção sobre a vida dela, pedindo a Deus que o Senhor guarde ela, que o Senhor dê vitória para ela. Há um sentimento de muitas vezes até mesmo de ódio, de mágoa em relação àquela pessoa, mas na medida em que você vai orando, pedindo para Deus curar aquela pessoa, libertar aquela pessoa, abençoar aquela pessoa, fazer milagre na vida daquela pessoa, você vai sendo restaurado, você vai sendo curado. Tem uma passagem da Bíblia que é muito interessante, que fala de Jó. Jó, no meio daquela luta, daquela guerra, de repente os 3 amigos vão lá e começam a falar coisas que ele não tinha praticado. A pior coisa é quando alguém chega e diz para você que você fez algo quando você não fez. Quando as pessoas falam que você pensou algo que você não pensou. Quando as pessoas começam a julgar você por um momento da sua vida. Seja um momento de crise, seja um momento de dificuldade, seja um momento de luta. As pessoas não entendem que Deus está te provando, que Deus está te testando, que Deus está permitindo situações adversas na tua vida para te lapidar, para te preparar. E elas chegam e começam a colocar tantas coisas, dizendo que você fez isso, que você fez aquilo, que você fez aquilo outro. E foi assim com Jó. Jó recebeu palavras duras, palavras difíceis. Imagine uma pessoa que já está numa situação complicada, não compreende o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo com ele. Lá no céu há uma guerra, a Bíblia diz que Satanás pede a vida dele, Deus libera, permite a vida dele ser cirandado, tudo. Mas aqui embaixo as pessoas não sabem nada do que está acontecendo e elas olham para Jó e elas julgam e elas dizem coisas terríveis acerca dele. Mas, no entanto, a Bíblia diz que quando Deus chega e cobra dessas pessoas, porque Deus cobra, querido. Todos aqueles que levantam palavras contra os irmãos, contra pessoas, né, contrária àquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa, todas as pessoas que falam mal, que tentam caluniar o outro, Deus cobra dessa pessoa. Chega o momento da cobrança, e aí então chegou o momento da cobrança. É como nós aqui, né, aqui na Terra, nós pagamos água, luz, imposto. Chega um dia que a cobrança vem. A gente usa essas coisas e aí a cobrança vem. E quando a gente fala mal de alguém, chega um dia que a cobrança também vem. E a cobrança chegou para os amigos de Jó. E aí, naquele momento, Jó fica sabendo do que está acontecendo com seus amigos. E ele começa então a orar e a interceder pelos amigos. E a Bíblia diz que foi neste momento, nesse exato momento, que Deus mudou o cativeiro de Jó. Sabe por que muitas vezes você está vivendo uma vida de sofrimento, de prisão, as coisas não prosperam, não caminham, não dá certo? É porque você prendeu alguém no seu ódio. Você prendeu alguém na sua mágoa. Você prendeu alguém nesse sentimento pesado teu. E as pessoas que estão presas ali, elas estão te prendendo também no reino espiritual. Na medida que Jó orou por eles, Jó foi liberto. Jó permitiu a bênção na vida deles. Mas quando ele permite na vida do outro, a bênção vem para a vida dele. Porque foi nesta hora, nesse exato momento que Deus vira e muda o cativeiro. Então a melhor arma é a oração. Se você está com problema com alguém, ora por essa pessoa. Diga para Deus abençoá-la, perdoá-la. Diga para Deus honrá-la, ajudá-la. Enfim, peça para Deus fazer alguma coisa na vida dela. E não tenha dúvida, queridos, que Deus vai trabalhar, que Deus vai operar. Tá bom? Marcos capítulo 11, versículo 25 a 26 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se você não perdoarem, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará os seus pecados. Então precisamos liberar
Fala o nome da pessoa, ora o nome dela, grita o nome dela, para que Deus possa te ajudar a se livrar desse sentimento maligno, desse sentimento destruidor, desse sentimento que te rouba a paz, que te leva a ter pensamentos malignos. Hoje nós estamos vivendo dias em que nós vemos na televisão aí filho matando pai, pai matando filho, esposa matando marido, marido matando esposa. Por que disso? Porque falta perdão. Porque falta o perdão. Muitas vezes alguém faz alguma coisa e aquilo ali traz uma dor, traz um trauma, mas as pessoas não perdoam. E ao contrário de perdoar, elas vão alimentando esse sentimento maligno. Mais ou menos como aconteceu com Caim e Abel, quando Deus diz para Caim, Caim, o pecado já está à porta, cabe você dominá-lo. E se você não dominar, Caim, esse pecado que está à porta, o que vai acontecer? Você vai ser escravo dele. E está acontecendo isso, muitas pessoas estão sendo escravos do seu sentimento de ódio, porque não aprenderam a perdoar. Quando você perdoa, você elimina toda ação maligna na sua vida. Por isso que você precisa orar e dizer o nome da pessoa. Fala o nome dela. Grita o nome dela para Deus, para que Deus possa te dar paz em relação a esse problema. E você vai perdoar, e você vai superar essa crise, você vai superar essa dor, essa luta, e você vai caminhar. Não é importante que nós sejamos apenas cristãos de ir à igreja, mas nós temos que ser cristãos de provar os princípios da palavra, porque só dessa forma é que Deus vai agir neste mundo. O mundo precisa de exemplo, o mundo precisa de uma matriz santa, e essa matriz não pode ser outra senão a igreja, senão aqueles que professam o nome do Senhor, aqueles que dizem servir a Deus de coração. Então, grita o nome dessa pessoa em oração. Peça a Deus por ela. E o perdão vai chegar na sua vida. E você vai ser liberado. Amém? Glória a Deus. Quarto ponto aqui. O perdão não isenta as pessoas de serem corrigidas. Muitas vezes nós achamos que porque as pessoas foram perdoadas, elas não precisam pagar em algum nível aquilo que elas fizeram. É mais ou menos o caso de uma pessoa que vem para a igreja, vem para Jesus, só que ela cometeu um crime lá fora. E aí a gente acha que uma pessoa veio para Jesus, ela não precisa não. De repente, Deus vai levá-lo à prisão. Sim, ela vai ter que pagar diante dos homens. Muitas vezes as pessoas fazem coisa errada com a gente, mas não é porque elas fizeram as coisas erradas, a gente perdoa, que a gente não deva corrigir. Uma coisa muito importante foi o que Jesus falou para aquela mulher. A mulher que ia ser apedrejada naquele dia. Jesus olha para ela e disse, mulher, ninguém te condenou? E a mulher disse, não, ninguém. Jesus disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, a correção é muito importante. Após a pessoa ser perdoada, ela tem que ser corrigida, para que ela não pratique mais. Porque às vezes tem pessoas que acham que porque ela foi perdoada, ela pode fazer de novo. Ela pode praticar aquele erro novamente. Não é porque você tem um limite de perdão de 490 vezes, que essa pessoa pode fazer isso com você. Então, cabe a você também, nesse momento, corrigir essa pessoa e falar para ela que ela não deve mais fazer isso. Amém, Jesus? Então, é muito importante que uma pessoa que foi perdoada, ela não está isenta de serem corrigida. Diz assim Lucas 17, 3, 4. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Mas corrijam. Corrijam, chama atenção e mostra para ele que ele precisa mudar, que ela precisa mudar. Porque é só dessa forma que as pessoas vão ter verdadeiramente um encontro com Cristo. Amém, Jesus? Ponto quinto aqui, querido. Encerrando as questões e anulando as dívidas. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Colossenses 3, 3. Muitas vezes as pessoas perdoam, só que lá na frente, por um motivo ou outro, elas pegam e ressuscita aquela questão, aquela contenda. E começa a falar novamente, mas naquele dia você fez isso, mas naquele dia você falou aquilo. E as pessoas tomam isso como parte para elas poderem sempre estar cobrando, fazendo uma cobrança. Querido, quando nós fomos perdoados pelo Senhor, a Bíblia diz que Ele pegou a dívida que era contrária, a nota promissória, o escrito de dívida que era contra nós, e Ele cravou-a na cruz.
Tá entendendo? Quer dizer, todas as vezes que o diabo diz que ele tem direito sobre nós, Jesus manda ele olhar para a cruz e dizer, olha lá, olha na cruz, está pago. Todo o pecado nosso foi pago lá na cruz, através do sacrifício de Jesus. Então, se nós temos esse pagamento da dívida por Jesus, então nós também devemos usar esse escrito de dívida para zerar toda a dívida com o nosso irmão. E nós não podemos usar de forma alguma, lá na frente, depois de ter sido pago, argumentos tipo, ah, mas você fez isso, ah, mas você fez aquilo, ah, mas você fez aquilo outro. Nós não podemos usar esse tipo de argumento. Nós devemos encerrar as questões, nós devemos anular as dívidas. Todas as dívidas foram pagas através de Jesus. E se você compreende isso, Deus ele vai ressarcir todo o prejuízo que você teve. Se você teve algum prejuízo numa relação e por isso você teve que perdoar essa dívida por algum motivo, Deus vai te ressarcir de uma outra forma. Deus vai trabalhar no seu coração e vai te dar isso de um outro jeito. Você só precisa crer. Você só precisa anular as questões e encerrar as dívidas. Amém? Esse é o grande confronto da nossa alma. Porque a gente vai sempre olhar para aquela pessoa e dizer, mas aquela pessoa me deve R$1.000. Mas aquela pessoa ficou me devendo R$10.000. Ah, mas aquela pessoa ficou me devendo R$5.000. Mas se você perdoou, anule as dívidas. Deus vai pagar isso de uma outra forma. Porque foi para isso que Jesus morreu. Para quitar a dívida. Para zerar as contendas. Para colocar um fim nas guerras. Tá bom? Então toma posse disso nessa manhã. Sexto ponto. A confissão é uma arma poderosa para o perdão. A confissão é uma arma poderosa para o perdão. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero dizer para você, nesta manhã de domingo, que se você confessar o teu pecado, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Quando a Bíblia fala sobre pecado e injustiça, a Bíblia está dizendo de algo que você fez e de algo que você não fez. Nós temos na nossa conta algo que nós fizemos, de fato, e nós temos na nossa conta algo que nós não fizemos, mas que as pessoas colocaram. Isso é chamado de injustiça. Injustiça é você ser condenado por algo que você não praticou. E muitas vezes nós somos realmente injustiçados por muitas coisas na Terra. As pessoas falam coisas da gente que às vezes você nunca nem sonhou praticar aquilo. Tá? Então, mas como as pessoas falam, você começa a se sentir que, poxa, não é possível, eu devo ter feito isso mesmo, porque está todo mundo falando que eu fiz. Então isso na Bíblia é chamado de injustiça. É quando as pessoas imputam sobre a nossa vida algo que nós não praticamos. E Pedro fala que quando isso acontecer, nós deveríamos nos alegrar. Por quê? Porque se está acontecendo isso com a gente, é porque nós somos realmente justos, santos diante de Deus e estão tacando pedra em nós. Mas a verdade é que ao passar dos anos, ao passar dos dias, aquilo vai entristecendo a alma da pessoa, de maneira que ela começa a achar. Era muito comum no passado, as mães, quando elas começavam a ter problema com as filhas, elas começavam a chamar as filhas de um nome palavrão, né? E ela ia indo, chamando aquele nome, imputando uma injustiça sobre a filha. Tipo, você fez isso, você fez aquilo, você agora já não é mais virgem, você agora não é mais tal. E começava a falar aquilo. O que acontecia? Muitas mulheres tomavam decisões lá na frente, errada, porque baseado nessa imputação de injustiça, de falar algo que elas não praticaram. É incrível isso, tá? Porque as pessoas parecem que estão tomando forma daquilo que as pessoas dizem que elas fizeram quando elas não fizeram. E elas falam, já que está todo mundo fazendo, então eu vou fazer mesmo para calar a boca de todo mundo. E é uma arma maligna. O diabo usa isso muitas vezes para fazer com que a pessoa tome uma decisão errada. Porque a pessoa faça algo errado. É igual aquele empregado que está lá na empresa e ele nunca rouba nada, ele sempre é justo, fiel, mas alguém sempre suspeita e diz, olha, fulano tal, acho que está roubando, fulano tal, acho que está fazendo isso. Um dia ele chega e ele fica desesperado, ele fica chateado, ele diz, quer saber de uma coisa? Todo mundo diz que eu roubo, nunca roubei nada nessa empresa, então quer saber, eu vou roubar agora. E a pessoa acaba fazendo porque ela começa a tomar forma, ela começa a aceitar aquilo na mente dela, ela começa a tomar posse daquilo. Isso é injustiça. E nós precisamos romper logo com isso. Porque ou você rompe com isso, ou você começa a tomar forma disso. O pai que chama o filho de baitola, a mãe que chama a filha de sapatona,
E ela vai tomando forma disso. Quando chega uma hora que ela fala, quer saber de uma coisa, eu nunca fiz, mas agora eu vou fazer. Então nós precisamos perdoar. Nós precisamos ser perdoados e precisamos perdoar. E a Bíblia diz, se você confessa, você recebe o perdão, tanto daquilo que você pratica, quanto daquilo que as pessoas imputam sobre você. Amém? Toma posse disso nesta manhã, porque só desta forma você será livre. O ponto mais importante na caminhada cristã é você ser livre. Livre do quê? Livre do que as pessoas falam. Livre do que você, muitas vezes, até mesmo você acredita. Porque são a chamada de fé, a crenças, né, limitantes. Crenças que te proíbem de crescer, de prosperar. Crença que te atrapalha de você ir além, de você caminhar. Né? Porque as pessoas vão dizer, mas se fosse comigo, você ia ver só. Se fosse comigo, não ia deixar barato, não. Se fosse comigo, eu ia lá e ia fazer isso. Eu ia me vingar disso daí. Mas você pode vencer isso em nome de Jesus. Amém? Então, se nós confessarmos, confessa o seu pecado. Confessa as injustiças. Confessa tudo que estão fazendo contra a sua vida e tudo que está permeando o seu coração, porque Deus vai te perdoar e Deus vai te libertar. Quando Lázaro sai da cova, ele sai envolto. A Bíblia diz que ele estava envolto em panos, porque era comum na época, antes de enterrar as pessoas, eles amarrar as pessoas como se fosse uma múmia. Era até costume do Egito isso daí. Eles trouxeram do Egito esse costume e essa cultura. E eles então envolviam as pessoas em panos para poder fazer o sepultamento. E a Bíblia diz que Lázaro sai lá do túmulo e ele sai envolto em panos. E quando ele chega lá fora, envolto, amarrado, Jesus dá uma ordem e diz, desligai-o e deixai-o ir. Muitas pessoas estão presas pelo ódio, pela mágoa, por algo que envolve ela dentro de uma questão de morte, que envolve ela dentro de uma prisão, dentro de um cemitério, dentro de uma catatumba. Mas quando Jesus chega e diz, Lázaro, sai para fora, ele não apenas ele traz vida para Lázaro, mas ele liberta também Lázaro. Eu posso entender que todos os maus hábitos, os maus costumes que Lázaro tinha antes da morte, quando ele sai dali, ele diz, agora eu sou uma nova criatura, porque eu nasci de novo. É muito importante isso. Você precisa tomar posse dessa palavra, porque Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar o seu coração. Deus quer mudar a sua história. Então confessa. Confessa o seu pecado para Deus. Tenha coragem de chegar diante de Deus e dizer, Pai, estão imputando isso sobre a minha vida, mas eu nunca pratiquei isso, eu nunca fiz isso. Chega para Deus e diga para Ele. Se você fez de fato, diga para Deus, eu fiz isso. Porque Deus vai desligar você. Deus vai soltar você. E você vai voar. Porque a Bíblia fala para nós que nós temos que ser como águia. É assim que a Bíblia fala lá em Isaías. Nós vamos voar como águia. Nós vamos correr e nós não vamos se cansar. Nós vamos ser jovens, não às vezes na idade biológica, mas nós vamos ser jovens na idade espiritual. Porque Deus vai nos desligar. E nós vamos fazer altos voos. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? 7º ponto aqui. Você só recebe o perdão se você liberar perdão. Não, você não vai conseguir receber perdão se você não liberar. É a lei da sementeira. Você só colhe o que você semeia. A menos que você entre em campo alheio. A menos que você roube de alguém alguma coisa. Você só vai colher o que você plantar. E no reino espiritual não tem como você entrar em campo alheio. No reino humano você entra em outros campos. Mas no reino espiritual você não pode. Não tem como você entrar em campo alheio. Cada um vai colher aquilo que plantou. Então, se você quer ser perdoado, perdoe. Porque se você não perdoar, você vai ter uma decepção muito grande quando Jesus voltar. Porque você vai ficar. A Bíblia diz bem clara, se você não perdoar, você não vai subir. Querido, é muito forte isso. É uma palavra que é um decreto. Ou você perdoa, ou você não entra no céu. Entenderam? Então é muito importante você entender isso. Mateus capítulo 6, 14 e 15 diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, é assim o negócio. Com Deus é assim. Quer. Então vamos lá. Ou você perdoa, ou então não te perdoa. Lembra que aquele rapaz do credor incompassivo, ele já tinha sido perdoado.
Ele já tinha sido perdoado. Só custava agora. Imagina uma pessoa que recebeu 10 milhões e agora alguém deve 10 mil para ele. O que é 10 mil de acordo com o que ele já foi perdoado, que era 10 milhões? Não é nada. Não é nada. Da mesma forma, eu te digo, o que é 10 mil reais que a pessoa está te devendo em relação ao que Jesus já te perdoou? O que é? Mas muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade. A gente não tem, sabe, não quer perdoar o irmão de algo que o irmão fez para a tua vida de errado. Mas você quer o perdão de Deus de tudo que você fez de errado? Que sentimento maligno é esse? Que quando se trata de nós queremos ser tratados como especiais. Mas quando se trata dos outros, não, a pessoa pode ser de qualquer jeito. Está errado. Está errado. E Deus vem corrigir isso dessa forma. Por isso que não tem mimimi, não tem blá 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 com Deus, não. Ou você perdoa ou você não será perdoado. É simples assim. É simples assim. Fala sobre o 880. Tem muitas coisas na Bíblia que não são 880. Existem várias formas de você agir na Bíblia sem ser 880. Mas nesse caso é 880. Ou você perdoa ou você não é perdoado. Você aceita. Você decide. Amém? Depois não vai ter frustração no dia. Porque você vai chegar e dizer para Deus, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu fiz aquilo outro, deixa eu entrar. Deus vai dizer assim, eu não te conheço. E você vai ficar como nessa hora? Vai chorar amargamente, porque não vai poder entrar no reino celestial. Porque simplesmente não quis perdoar. Uma dívida de 10 mil, quando você foi perdoado, 10 milhões. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Então Deus está te chamando nessa manhã para você perdoar o seu irmão. Se eu fosse você, eu sairia agora, se você tem alguma coisa contra alguém, e já ia ligar para a pessoa, já marcava um almoço junto, sei lá, um café da manhã, uma janta, e já ia lá conversar com ela. Se eu fosse você. Sabe por quê? Porque você não sabe a hora. Você não sabe a hora. Essa mensagem eu preguei ela no sábado, lá na chácara. E no domingo de manhã, o pastor Zezinho faleceu. Tá entendendo? É muito importante isso. Graças a Deus que nós tivemos um problema no passado, mas eu já tinha consertado com eles. E naqueles dias, eu fiquei o dia inteiro com ele, trocando ideia, conversando, falando de bastante coisas. E Deus então já previu tudo isso e trabalhou. Eu fico pensando, como é que eu me sentiria se ele tivesse partido e eu não tivesse ido na casa dele e acertado algumas coisas. Então é muito importante você entender isso. Que você não sabe a hora que você vai partir. E você não sabe a hora que essa pessoa vai partir. E eu digo mais, existem pessoas que estão no leito de hospitais. Existem pessoas que estão à beira da morte. E elas só não morreram ainda porque falta alguém lá e liberar o perdão para ela. Falta alguém lá pedir perdão para ela. Então, é esse o desafio para mim e para você nessa manhã. Amém, Jesus? Perdoa, porque se você não perdoar, você não será perdoado. 8º ponto aqui, querido. Seguir a Cristo é fazer o que Ele fez. Seja bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Efésios 4:32. O grande desafio de nós seguirmos a Deus, seguirmos a Cristo, é sermos semelhantes a Ele. Esse é um desafio. A Bíblia diz que nós devemos tomar forma, né, a estatura igual de Cristo. Então nós vamos ter que ser igual a Ele. Esse é o grande desafio cristão. Com muita humildade, nós não vamos ser igual a Ele na questão do poder, porque Ele é o Todo-Poderoso, mas nós vamos ser igual a Ele no amor, na misericórdia, na graça e no perdão. Então, da mesma forma como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar nossos irmãos. E isso é andar nas suas pisadas. Isso é tomar a sua caminhada. Não é ser cristão de rótulo, de igreja, de placa. Tem pessoas que defendem tanto a placa da igreja, mas não defende o princípio da palavra, que é seguir as pegadas do mestre. Então a Bíblia diz, seja bondoso, compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então você precisa perdoar o seu irmão. Você também vai ser perdoado quando você perdoar. Tem muitas pessoas que dizem, pastor, ninguém me perdoa, eu faço as coisas erradas, ninguém me perdoa. Mas aí quando as pessoas fazem coisa errada para você, você perdoa? O reino de Deus é uma sementeira contínua. Se você não perdoar, você não será perdoado. Então seguir a Cristo é fazer o que Ele fez. O grande trabalho de Cristo não foi morrer na cruz.
Morrer na cruz foi uma consequência dele ter aceitado o nosso pecado sobre ele. E quando ele aceita o nosso pecado, ele está dizendo para mim e para você que o nosso pecado foi tirado, que o nosso pecado foi removido. No passado, quando se matava um cordeiro em relação ao pecado, o pecado era transferido sobre a vida do animal. E depois que o animal recebia o pecado, então ele era morto, ele era imolado. Foi dessa forma que aconteceu com Jesus. Os nossos pecados foram transferidos sobre ele. E dessa forma que ele recebeu todo o nosso pecado, ele então morre pelos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados ele morre. Levando os nossos pecados no madeiro. Tá bom? Então é assim que nós devemos fazer. É seguir os seus passos. Não tem como você ser cristão e dizer, não, comigo é assim, porque eu não perdoo mesmo. Eu quero dizer para você o seguinte, então você não nasceu de novo. Porque se você tivesse nascido de novo, você entenderia que não é uma sua vontade que manda agora. Quem manda agora é o princípio da palavra. A nossa vontade ela tem que ficar do lado de fora. Ela não pode, ela não entra nesse negócio. Você não tem vontade aqui. Se você se tornou servo, você não tem vontade. E a vontade de Deus é que você perdoe. A vontade de Deus é que você acerte. A vontade de Deus é que você corrija tudo isso através do perdão. Nono ponto aqui, queridos. Ação e reação. Semear e colher. Lucas 6,37 diz, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lucas 6,37. Desafio para mim e para você aqui. Não gosta de ser julgado? Então não julgue os outros. Não gosta de ser condenado? Então não condene os outros. Quer ser perdoado? Então perdoe os outros. É assim que funciona. Simples assim. Simples assim. Ou você entra no princípio, ou você pratica o princípio, ou você é quebrado pelo princípio. E as decepções, as frustrações virão num tempo em que você não vai esperar. Porque você pode partir, eu posso partir, nós podemos partir a qualquer momento. E se nós não estivermos com o coração puro, com o coração limpo, nós não entraremos na mansão celestial. Essa foi a pergunta. Quem entrará no seu santo templo? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Aqueles que não se entregam à vaidade. E aqueles que não julgam, né, dolosamente. Ou você entra pela palavra, ou então você vai ter uma decepção muito grande. Não adianta você semear espinho e querer colher flores. Não adianta você semear contenda e querer colher paz. Não vai ter como. Então você precisa entender que ou você pratica a palavra, ou então você vai ter uma decepção muito grande no dia do julgamento final, no dia do juízo final. E eu estou te alertando aqui, para que você não incorra nesse risco. Porque naqueles dias muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônio. Em teu nome falei em línguas. Em teu nome fiz isso, fiz aquilo outro. Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço, vós, que praticais as iniquidades. Então, é uma palavra muito dura, muito séria, mas muito fundamentada. Amém? 10º ponto aqui, queridos. Cristo dá a libertação completa. A passagem de Isaías 43:25 diz, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não lembro mais dos seus pecados. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Todos os pecados que você cometeu, e você aceitou Jesus como Salvador, e você confessou, pediu perdão para Jesus de todos os seus pecados que você tem praticado diariamente, Deus não se lembra mais. Amém, Jesus? Deus não se lembra mais. Por isso que nós não podemos também nos lembrar mais dos pecados que cometeram contra nós. Eu sei que a nossa mente vai ser bombardeada. Eu sei disso. Mas nós precisamos vencer isso por meio da oração. Quando a mente for bombardeada com aquele sentimento, você tem que chegar e dizer assim, olha, eu não aceito isso. Porque eu não me lembro mais disso. Eu já esqueci disso. Eu já lancei no mar do esquecimento. Eu não aceito mais. Por quê? Porque todas as vezes que você peca e você chega diante de Deus e diz, Pai, olha, ontem eu pequei, hoje eu pequei de novo. Deus vai dizer, ontem você pecou? Eu não lembro que você pecou ontem. Deus vai dizer isso para você. Porque ele diz, os teus pecados eu não me lembro mais. Foi lançado no mar do esquecimento. Deus não olha mais para isso. O que foi confessado, o que foi perdoado para Deus está apagado. E dessa mesma forma também tem que ser conosco para com as pessoas. Amém, Jesus?
11º aqui, querido. Ele pagou todo o preço do nosso pecado. Neles temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Todos os pecados foram pagos. E aqui tem uma chave tremenda e poderosa. Talvez ela não é vista quando você precisa perdoar alguém por um problema que foi um problema, como eu posso dizer, de relacionamento. Mas quando é um problema de uma venda de alguma coisa, imagine que você vendeu alguma coisa para alguém e esse alguém, ele não te pagou essa dívida. Tá passando um carro aqui. Não te pagou uma dívida e você então ficou com aquele prejuízo e você diz assim, nossa, mas aquele irmão comprou aquele carro meu, disse que ia me pagar parcelado e não pagou. Aquela irmã falou que ia fazer isso, comprou aquelas roupas minhas, não pagou, comprou aquele sapato, não pagou, comprou aquele perfume, não pagou. Meu Deus, e agora? Olha o prejuízo que eu estou tomando nisso. Mas quando você perdoa isso, essa dívida da pessoa, ela é transferida para a cruz. Entenderam ou não? E na cruz não há débito que não vai ser pago. Está entendendo, querido? Toda dívida que você transferiu para a cruz, automaticamente Deus retorna para você através do pagamento do sacrifício que foi feito. Então é muito comum pessoas perdoarem dívidas de alguém que devia um dinheiro e de repente, quando ela acaba de perdoar, lá na frente Deus vem e traz esse dinheiro de uma outra forma. E traz corrigido, com juros e correção monetária. Porque o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é o dono de todas as coisas. Tá bom? Então entenda isso nesta manhã. Toma isso no seu coração. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então ele pagou tudo. Está tudo pago. E se você perdoar, você vai receber tudo aquilo que as pessoas não te pagaram. Lembra daquele termo que as pessoas usavam no passado? Deus te pague, Deus te pague. Deus não fica devendo nada para ninguém. E na hora certa, Ele vai te honrar. Na hora certa, Ele vai te abençoar. Na hora certa, Ele vai te fazer prosperar. E aquilo que você perdeu, que você liberou no perdão, vai te voltar de uma outra forma. Deus vai fazer algo grande, novo na sua vida. Amém, Jesus? 12 agora. Ele perdoou toda a humanidade. Pois se Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Jesus não perdoou os pecados da igreja. Jesus perdoou o pecado da humanidade. Entenda isso, amado. Foi o pecado da humanidade que foi perdoado na cruz do Calvário. Agora, o que eu preciso? Eu preciso aceitar isso. Eu preciso tomar posse disso. Eu preciso receber isso. E quando eu recebo Jesus, eu recebo então esse perdão na minha vida. Amém? Toma posse disso, porque esse perdão não é só para os crentes. Esse perdão não é só para aqueles que estão na igreja. Esse perdão é para todos aqueles que creem em Jesus, independentemente de placa de igreja. Tá? E se você entende isso, você vai começar a usar isso hoje. A melhor coisa que você pode ter na sua vida é o perdão dos seus pecados. É saber que por mais falto e errado, irregular que você seja, o Senhor Jesus está ali para te perdoar, tá? E te elevar e fazer você ter uma nova visão, um novo entendimento. Como ele diz para Lázaro, desligai-o e deixai-o ir. A partir daquele dia, Lázaro não era mais o mesmo Lázaro de anteriormente. Lázaro não tinha mais nada a ver com aquele Lázaro doente que ficou acamado. Lázaro não tinha nada mais a ver com aquele Lázaro que por vezes Jesus ia na casa dele e você pouco se ouve falar que ele estava ali perto. Você via falar de Marta, de Maria, mas ele nunca estava perto de Jesus. Ele estava distante, estava trabalhando na roça, estava fazendo alguma coisa, estava mexendo com os animais na hora que Jesus estava lá. Mas a partir daquele dia, Lázaro era um testemunho vivo de que Jesus realmente perdoa, de que Jesus realmente cura, que Jesus realmente libera e liberta as pessoas para viver uma vida nova. E a Bíblia diz que onde Jesus estava, Lázaro estava. E chegou um momento que as pessoas queriam matar a Jesus, mas também queriam matar a Lázaro. Sabe por quê? Porque Lázaro era um testemunho do que Jesus fez, do que Jesus fazia na vida das pessoas. E as pessoas, os grandes mestres da época, os grandes religiosos ficaram preocupados. Eles já não tinham mais intenção de matar só Jesus. Eles queriam matar também Lázaro. Porque Lázaro era um testemunho vivo
de que Jesus realmente tem o poder para perdoar os pecados e para libertar o homem e para fazer com que o homem alce voos maiores. Amém, Jesus? E é isso que Deus vai fazer na sua vida, amado. É isso que Deus vai fazer quando você se desligar, quando você, sabe? Eu tenho brincado com as pessoas e tenho dito assim, né? Temos visto aí essa propaganda da tal OLX. E eles falam, desapega, desapega, desapega. Eu falo, irmão, você precisa da unção da OLX. É você desapegar das coisas materiais. Desapega-se. Desapega, sabe por quê? Porque Deus vai te levar para um lugar maior. Se você perdoar essa dívidazinha aí, você vai receber muito mais da parte de Deus. Mas enquanto você ficar segurando essa dívida, cobrando da pessoa, maldizendo e falando mal da pessoa, reclamando contra a pessoa, você vai continuar, você vai chegar ao mesmo nível dela. Você vai caminhar para o mesmo nível dela. Vai chegar um dia que você não vai ter nada igual a ela. Você vai estar se arrastando igual a ela. Porque você, ao invés de se aproximar de Jesus pelo perdão, você partiu para essa pessoa através do ódio e da mágoa. Você vai ser semelhante a ela. Você vai ser igual a ela. Ela não tem nada, você não vai ter nada. Ela sofre, você sofre. Ela maldiz de um lado, você maldiz do outro. Mas se você caminhar para o caminho de Jesus, para perto de Jesus, você vai ser igual a ele. Você vai ser riquíssimo. Você vai ser próspero. Você vai ser abençoado. Então libere o perdão. 13ª chamada para vivermos o perdão do Senhor. Olha só a chamada. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus maus pensamentos e volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Olha a chamada do perdão. Deus está dizendo, para de fazer as coisas que você está fazendo. Deixa de ficar olhando o que você está olhando. Deixa de ficar falando o que você está falando. E venha para mim, que eu vou te perdoar. Amém, Jesus? Para encerrar, querido, eu quero dar um testemunho aqui. Eu conheci um rapaz, uma certa feita, que ele teve um problema, que ele foi afetado, ele foi acidentado por um ônibus e perdeu as pernas. Né? Se ele assistir esse vídeo, vai saber quem foi ele. Eu não vou falar o nome dele, mas se ele assistir, ele vai saber que foi para ele, porque foi com ele que eu tive essa conversa. E quando ele teve as pernas cortadas, ele entrou com uma ação judicial contra a empresa de ônibus. E o advogado que o representava, lutando ali por ele e tal, chegou um tempo que saiu a causa. Deu causa de ganho lá pro rapaz e ele recebeu uma grana alta. Só que esse advogado, quando ele pegou esse dinheiro, ele desapareceu, ele sumiu no mundo com esse dinheiro. E esse rapaz, então ele nutria dentro dele uma mágoa, um ódio muito grande desse advogado, por ele ter roubado esse dinheiro, por ele ter, surrupiado. E aí um dia, conversando com ele falou para mim, ele falou assim, pastor, eu não consigo me libertar desse sentimento, porque eu tenho ódio dessa pessoa, eu tenho uma mágoa muito grande no meu coração. E aí eu falei para ele sobre isso, falei, olha, a Bíblia diz que quando você perdoa, Deus paga a dívida. Você precisa perdoar esse homem. Ah, mas eu não consigo. Falei, começa a falar o nome dele na oração. Vai orando e fala o nome dele. E ele começou então a orar e falar o nome dessa pessoa. E começou a liberar. E chegou um dia que ele realmente estava liberto. Ele fez a oração e liberou a bênção para este homem. E perdoou esse homem. Sabe o que aconteceu, querido? 3 meses depois, esse homem ligou para ele, esse advogado ligou para ele, dizendo para ele assim, olha, faz 3 meses que eu não consigo mais dormir em paz. Que está sempre uma cobrança na minha mente que eu tenho que devolver esse dinheiro. Eu quero dizer para você que eu vou devolver o seu dinheiro. Aí entrei em contato com ele e devolveu o dinheiro. Ele comprou uma casa, comprou um carro. Na última vez, quando eu vi ele, depois desse episódio, ele estava muito feliz. Ele veio contar para mim. Tá? E eu falei para ele, o que eu disse para você? Quando você libera, você leva para a cruz. E quando você leva para a cruz, aí a dívida transfere da pessoa para Deus. Aí é Deus que vai pagar a dívida. E Deus vai usar suas formas. Nesse caso do advogado, Deus cobrou dele. Deus começou a cobrar. Até que ele chegou num ponto que ele não aguentou. Ele falou, tem que pagar esse homem, porque se eu não pagar esse homem, eu vou morrer. E ele foi lá pagar. Então, Deus sabe como trabalhar. A gente não sabe. Você, quando você fica desesperado com alguém que fez alguma coisa, você já quer lá matar a pessoa, tal. Mas Deus não. Deus sabe que às vezes a pessoa está sendo iludibriada pelo diabo. Às vezes o diabo enganou ela por algum sentimento. E Deus precisa tratar isso no coração da pessoa. Então Deus aproveita isso para tratar a pessoa também. E é bom porque Deus faz algo na sua vida e faz algo na vida da pessoa. Então é assim que aconteceu. Então fica esse testemunho aí para você. Que Deus continue abençoando a tua vida. E tudo que foi falado aqui, querido, é para o seu proveito e para o seu crescimento espiritual. Eu quero deixar bem claro para você que a Bíblia diz que Deus, ninguém engana a Deus.
Nós podemos enganar a liderança de igreja, podemos enganar a esposa, esposo, podemos enganar muita gente na terra, mas a Deus a gente não se engana. Então nós temos que pedir perdão, sim. Pedir perdão todas as horas, do nosso sentimento, do nosso coração, das palavras que falamos, do julgamento que fazemos de pessoas. Precisamos pedir perdão, sim. E não tem esse nem aquele que não fale nesse ponto. Não tem esse nem aquele. Existe aquele, a Bíblia, Tiago fala, né? Se o homem já domou a língua, então ele já está perfeito. Por quê? Porque o grande dificuldade nossa é domar a língua. A gente fala coisas que às vezes não convém. A gente fala coisas que às vezes não são corretas. E nós pedimos pedir perdão para Deus. Nós pensamos coisas que não convém. Pensamos coisas que não são corretas. Precisamos pedir perdão para Deus. Fazemos coisas para as pessoas que não são corretas. Fazemos coisas para as pessoas para tirar proveito às vezes das pessoas. E nós precisamos pedir perdão para Deus. Todo momento precisamos confessar o nosso pecado. E se nós fizermos assim, nós não ficaremos frustrados e nem decepcionados quando a trombeta soar ou quando nós somos levados. Porque pode acontecer, como aconteceu com o pastor Zezinho. Você pode deitar e no dia seguinte você não acordar. Aquilo ali para mim foi um choque muito forte. Falou muito no meu coração. Por quê? Porque nós somos muito frágeis. O ser humano é muito frágil. Às vezes você pensa que você é tanta coisa. Você diz, eu tenho 18 anos, tenho 19 anos, tenho 20 anos, não vou morrer. E não sei o quê. Quando pensa que não, morreu. Então, querido, não está no nosso controle a vida. Não está no nosso controle. A vida está no controle de Deus. E Deus sabe a hora que nós vamos partir. Cabe a nós estarmos preparados. Cabe a nós estarmos prontos. Então, se você tiver alguma causa contra alguém, para tudo que você está fazendo aí, liga para ela agora, peça perdão, perdoa ela e Deus vai agir na sua vida. Deus abençoe. Fique na paz.